Vamos seguir na política agora. Por 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou ontem a condenação imposta por Sérgio Moro ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. O Aldemir Bendini havia sido sentenciado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade, explica pra gente essa decisão aí da segunda turma e nos conte aí por que a força-tarefa da Lava Jato manifestou aí preocupação a respeito. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Sabe aquela história do Ronaldinho, de olhar para um lado e chutar para o outro? Sim. Esta é a interpretação aqui com relação à segunda turma, né? Pegou esse caso do ex-presidente do Banco do Brasil e ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, para dar um chega para lá na Lava Jato. Segunda turma decidiu, mudou completamente o jeito da coisa, né? De que os delatores fazem parte do processo de acusação. Olha, os delatores, eles são, na verdade, réus e são, inclusive, condenados. Eles têm privilégios, penas menores, né? Porque contribuíram para a justiça, mas continuam como réus. E, neste caso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o réu deve falar por último, ou seja, o condenado. Isso. Por último, inclusive, do réu delator. E isso muda completamente. A nota oficial dos coordenadores da Lava Jato foi muito irritada, dizendo e assumindo, né, de que esta decisão da segunda turma muda completamente o cenário e pode anular várias condenações da Lava Jato. Muitos estão entendendo que isto pode acabar cancelando, inclusive, as duas condenações do ex-presidente Lula e colocando na rua, inclusive, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Isso porque é um entendimento do Supremo, mas não se estende a todos, mas sim caso a caso. A partir de agora, haverá uma fila, né, de pedidos do Supremo Tribunal Federal. A novidade é que a Procuradoria-Geral da República já está estudando e vai representar no Supremo, tentando levar essa decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O entendimento aí do Ministério Público é que se trata de uma mudança drástica e que pode ter repercussão geral, ou seja, tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo bem, é o seguinte: a segunda turma decidiu que o delator faz parte da acusação. Gente, ele não é nem assistente da acusação e nem Ministério Público. A gente sabe, no Supremo não se discute o mérito, ninguém discute o mérito, o crime, isso não é possível. É a chamada defesa jurídica, é quando os advogados ficam procurando ali erros ou equívocos e prazos e tal, e conseguiram um ponto que pode mudar os destinos da Lava Jato. O perigo aí, Edgar, é o seguinte: muitos desses crimes, eles ficam prescritos, né? Sim. E se houver condenações, voltando lá à primeira instância, isso pode acontecer. Sim. Ô Caio, esse receio procede? Qual é a tua ideia a respeito do que pode acontecer, né, a partir dessas implicações aí, né, com relação a esse novo, digamos, entendimento com relação às alegações finais aí? Eu concordo integralmente, Edgar, com as observações do Zé Maria, e para entender o tamanho de mais esse absurdo do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa falar um pouquinho sobre teoria do direito. É um assunto meio árido, mas é fundamental para a gente entender o que está acontecendo, né? Porque o processo judicial, ele é orientado por princípios. Então você tem aí o princípio do devido processo legal, né, que inclusive, imagina, é uma herança da Magna Carta de 1215, né, do direito anglo-saxão. Então, o Estado, ele tem a obrigação de respeitar todos os direitos individuais e, além disso, ele deve seguir a lei rigorosamente para que qualquer ato da autoridade pública seja considerado válido. E você tem também o princípio da ampla defesa e do contraditório, né, que tem a sua inspiração aí já no direito romano, e tem uma máxima que é audi alteram parte, que quer dizer o seguinte: a outra parte ela tem que ser ouvida. Então, ele traz a ideia, ele consagra aí a ideia de uma condução dialética no processo penal, sempre ouvindo os dois lados, sem silenciar os argumentos da defesa, que deve ter sempre o seu direito respeitado aí de responder à acusação. Bom, para o ouvinte que se interessar, esses princípios eles estão inscritos no artigo 5º da Constituição, incisos 54 e 55. Bom, é sobre pretexto de guardar esses princípios que o STF impôs aí a principal derrota jurídica à Lava Jato, né? Todo direito
processual penal, ele vai orientar suas normas conforme esses princípios que a gente falou aqui. E a lei processual, ela é, por definição, constitucional, certo? Portanto, seguir o Código de Processo Penal deveria ser suficiente para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Só que o Supremo se tornou a terra do nunca no direito. Nunca há segurança jurídica por lá. Os processos da Lava Jato, eles seguiram à risca, né, os procedimentos legais de apresentação da acusação e da defesa. Mas o Supremo entendeu, em última análise, que seguir a lei não é mais suficiente. Vamos entender isso. Na última etapa de um processo, ou seja, antes do julgamento, depois de apresentadas a acusação e a defesa, o réu ele pode submeter ao juízo as suas alegações finais. Quando há uma delação premiada no processo, existe aí a figura do réu colaborador, ou seja, ele também é acusado, mas por ajudar a justiça ele tem a sua pena reduzida. Isso não muda um fato muito importante: réu é réu. Certo? Por isso, os juízes da Lava Jato, eles determinavam o prazo idêntico para a apresentação das tais alegações finais, tanto do réu comum quanto do réu colaborador. E isso vigorou por 6 anos, pessoal, desde que surgiu para o direito brasileiro o Instituto da Delação Premiada. Então, por 6 anos, isso não foi um problema. Aí, alguns advogados muito criativos tiveram a sacada. Não, peraí, ó, o réu colaborador, ele pode falar sobre o réu não colaborador nas suas alegações finais. Logo, o réu que não colaborou, ele deveria falar sempre por último, né? E o detalhe importante, de novo, não custa frisar, essa criatividade toda não consta de nenhuma lei, nem processual, nem penal. Só que o Supremo recebeu esse argumento de braços abertos e anulou uma sentença de primeira instância, né, dizendo justamente isso: olha, a ordem das alegações finais pode limitar, né, o direito do réu de defesa. Né? E assim, de novo, esse é mais um recorde para a bandidolatria que coloca todo o direito da ótica do criminoso e não das suas vítimas. Lembrando que no caso de corrupção, a vítima é a sociedade. Agora, percebe o absurdo jurídico cometido pela segunda turma do STF? Ela decide contra os dispositivos do direito processual, decide contra leis sabidamente constitucionais, decide contra 6 anos de prática forense na primeira instância, né, inventando que delator agora faz parte da acusação. E mais, ignora que não há prejuízo para o réu não colaborador. E por que eu digo isso? Porque o réu ele tem a segunda instância para apelar, certo? Em liberdade, com o reexame das provas, além de submeter essa decisão da segunda instância para o Tribunal Recursal, que é o STJ. Então aqui a gente tem aquela história, né, que a gente já falou aqui para o ouvinte da PAN, do artigo 566 do Código de Processo Penal. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Mais um princípio de direito processual, é um princípio francês, pas de nullité sans griffe, né? Você não tem a nulidade sem apurar um prejuízo objetivo ao réu. E o efeito dessa decisão do STF é terrível, né? O Zé mencionou a nota da força-tarefa da Lava Jato, eu trago aqui para o ouvinte da PAN as aspas. Se o entendimento for aplicado nos demais casos da Operação Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações, com a consequente prescrição de vários crimes e libertação de réus presos. E como bem observou, como brilhantemente observou o Zé Maria, ao fazer essa analogia de olhar para um lado e chutar para o outro, o STF malandramente escolheu um caso de pouca repercussão, que é a condenação de um executivo que não tem nenhuma expressividade social. Para quê? Para testar as águas e sentir o clima. E aqui a gente volta à tal da pós-verdade, aquela história de que a percepção emocional, né, ela supera a racionalidade na compreensão dos fatos. Olha o que disse a Folha na matéria sobre esse assunto. Abre aspas. O clima se tornou desfavorável para Moro desde que as mensagens de Telegram trocadas entre ele e procuradores da Lava Jato passaram a ser divulgadas pelo Intercept e outros órgãos de imprensa, incluindo a Folha. Aqui, ponto para a Folha, que se colocou no mesmo nível do Intercept. São cúmplices e se merecem. Mas o ponto é o seguinte, objetivamente, a Vaza Jato não tem nada a ver, né, com essa decisão do STF. Agora, emocionalmente, ela tem tudo a ver. Politicamente, ela tem tudo a ver. Porque a imprensa militante gerou um caos artificial,
certo? Sobre a Operação Lava Jato, que encorajou esses covardes da República a cometerem esse tipo de abuso, como é o caso dessa decisão do STF. Então, assim, parabéns, vocês conseguiram muito mais do que Lula livre, vocês conseguiram corruptos livres. Ô Trindade, sobre essas questões aí que o Caio está trazendo, existe, claro, no universo, no entendimento ali, frente a esses vazamentos aí promovidos pelo Intercept com outros veículos de comunicação, que acabam jogando uma imagem, sujando um pouco a imagem de uma operação que o Brasil inteiro acompanhou e o Brasil inteiro aplaudiu pela primeira vez na nossa história, perseguir e realmente punir criminosos de poder, né, Zé? Agora, será que o ministro, ou então juiz, agora ministro Sérgio Moro, não deveria, ele, dentro do seu conhecimento, aventar essa possibilidade e essa brecha que surgiria no transcurso aí? Porque no caso do Bendini, ele já teve a pena reduzida em segunda instância, né, dos 11 anos iniciais em primeira instância para 7 anos, 9 meses e 10 dias, algo em torno disso. Não foi uma falta de cuidado também em olhar que isso poderia acontecer? Olha, Edgar, ninguém pode imaginar tantas possibilidades no mundo jurídico, de interpretação é muito complicado, né? A novidade aí é a ministra Carmen Lúcia votando com esse grupo aí do Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Celso de Mello, que também é da segunda turma, está em licença médica, não votou, né? Isso pode ir para o plenário e o momento é de expectativa, para ver exatamente como é que vai ficar. Não é um liberou geral e agora cada caso será julgado separadamente. Mas o raciocínio deve ser o mesmo, isso é tradicional também em direito. Dizem que uma lei só é madura, boa e completa depois que passa pelo Congresso, é sancionada pelo presidente e depois experimentada na Justiça, ou seja, no Judiciário, né? É assim que se faz a lei pronta. E neste caso, há um caminho aberto e cada caso será julgado assim. Edgar, o ministro Sérgio Moro, antes de ir para a Vara Federal lá de Curitiba, ele foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. E quando foi formada ali a base, a força-tarefa da Lava Jato, todos eles sabiam que enfrentariam pessoas poderosas, presidentes da República, ex-presidentes da República, presidentes da Câmara, do Senado, líderes e presidentes de partidos políticos muito importantes. Daí esta esperada união, a Lava Jato foi uma união sim, e não há novidades naquele vazamento, porque todos sabiam que eles estavam unidos ali exatamente esperando enfrentar esse tipo de contratempo. E ali, o então juiz Sérgio Moro tomou todas as precauções, conhecendo todos os casos em que o Supremo anulou operações da Polícia Federal importantes, né, anteriores, e eles tomou todas as precauções. Esta aí é uma novidade, é um raciocínio novo que não poderia ser esperado. Mas se não fosse a experiência do então juiz Sérgio Moro, a experiência inclusive de Supremo Tribunal Federal, haveria outras e outras estradas e os processos já estariam nulos, viu? Valeu, Zé. Obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você aí em Brasília, meu camarada. É isso. Muito obrigado, muito bom dia a todos.